Hello, crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! Eu sou Priscila Bergauser e nesse vídeo você vai aprender a confeccionar esse colete cropped que eu fiz para minha participação lá no Vitrine do Artesanato, mas agora eu não vou lembrar a data exatamente. Mas o link da minha participação vai estar aqui na descrição desse vídeo, caso você queira conferir. Essa peça é bem simples de fazer, tá? Vocês vão acompanhar ao longo do vídeo, eu passo todas as explicações para vocês. Esse vídeo ele ficou mais didático do que o tecer, do que o manual, justamente por ser uma peça fácil, de fácil montagem, os pontos também são fáceis, então você vai conseguir fazer. É claro que eu apresentei duas propostas durante o vídeo, não só essa que vocês estão vendo, que tem o ombro, né, aberto aqui, esse detalhe no ombro, mas ensino a fazer de outra forma também. E a opção dela é essa, né, você deixa aberto, é um colete, você fecha, ele todinho é um cropped, como vocês estão conferindo aqui na lateral do vídeo. Bom, gente, em relação às medidas, para vocês adaptarem para qualquer tamanho, quais foram as medidas que eu utilizei aqui, tá? Aqui eu utilizei primeiramente o comprimento da minha peça, para definir justamente esse tamanho, tá? Então, frente e costas. Se eu fizesse ele inteiro, seria a medida inteira, né? Somada as duas, frente e costas. Bom, aí, gente, nós precisamos também da circunferência do busto dividido por 4. Nessa circunferência, eu adicionei aqui, como vocês podem ver, 7 centímetros. Eu fui além, né? Para deixar essa manguinha caída e a peça também acabar, ó, ficando um pouco mais soltinha, mais larga. Então, essa é a proposta dessa peça. Caso você não queira a sua peça tão larga ou com essa manguinha, enfim, pode fazer menor também do tamanho que vocês quiserem. E o comprimento, vocês que mandam aí, vocês que sabem. Gente, dúvidas, deixa nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve. E me ajude aqui no canal, curtindo e compartilhando esse vídeo, comentando também. A sua ajuda é muito importante desde já. Eu agradeço cada um de vocês. Espero que vocês gostem dessa aula. A seguir a lista de materiais e o tutorial. Uma boa aula a todos vocês! Para confeccionar esse cropped colete do tamanho P ao M, eu vou utilizar 2 novelos do fio Charme na cor 2770, agulha 4 milímetros, tesoura, fita métrica, agulha de tapeceiro e marcadores de ponto. Bom, gente, eu vou começar então o nosso tutorial mostrando aqui para vocês um pouco mais de perto a cor desse azul, que ficou muito linda, aproveitando também para mostrar a trama do fio. Esse azul aqui que eu usei na peça principal é a cor 2770, azul clássico. Eu utilizei 2 novelos do P ao M, mas Priscila sempre fala do P ao M, como assim? É porque o meu tamanho, gente, é P. Na medida lá na tabela, o meu tamanho é P, né, do busto. Mas eu não gosto de peça justa, de peça muito solta, então sempre que eu vou comprar alguma peça ou fazer, eu sempre faço M, porque eu me sinto mais confortável. Então, por isso que eu passo essa medida para vocês do P ao M, tá? Pra questão de visualização, eu vou utilizar esse azul aqui, que ele não está, pelo menos aqui para mim, no meu celular, ele não está na cor real do fio aqui, ele tá um pouco mais vibrante essa cor, mas ele é um azul mais claro. E a referência dele é 2194, e é com ele que eu vou fazer a amostra de pontos com vocês. Eu vou utilizar o mesmo passo a passo que eu fiz lá no Vitrine, eu vou utilizar aqui com vocês, até porque essa peça aqui já está pronta, mas eu vou explicar tudo pra vocês, tá bom? Recapitulando as medidas rapidamente, então, circunferência do busto, você divide por 4. Esse resultado, você adiciona uma quantidade, tá bom? Referente aí à manguinha, né, ao caimento da manga, vamos dizer assim, da sua peça. Lembrando, então, que o meu busto, ele é de 40 centímetros de frente, 40 de costas, ou seja, 20 de um lado e 20 do outro. E aqui eu tenho, ó, 27 centímetros, ou seja, eu adicionei aqui, ó, mais 7 centímetros. Então, vocês podem adicionar o tamanho que vocês quiserem. Até 10 centímetros fica um tamanho legal, dependendo do seu busto aí.
Caso você queira maior ou menor essa largura, fica a seu critério. Se você for fazer, como eu falei, né, no início do vídeo, nossa, muita explicação. Tem dois tipos de fazer essa peça aqui. Essa que eu fiz com o ombro aberto. Então, para dar esse efeito aqui, eu precisei fazer 4 partes iguais. 2 da frente e 2 das costas, tá bom? No comprimento que eu quis, ou seja, eu medi do ombro até a cintura. Deu um total aqui, eu já vou passar essas medidas logo no início, que fica mais fácil para vocês. Eu tenho um comprimento total aqui, se eu não me engano é de 40 centímetros, mas eu gosto de passar ali um pouco mais certinho para vocês. Exatamente, ó. Então, eu tenho 40 centímetros, então eu fiz 4 retângulos de 40 centímetros na largura que eu quero aqui, tá? Caso você não queira fazer com o ombro de fora, Pri, eu não quero o ombro de fora. O que que você vai fazer? Você vai tirar a medida do comprimento que você quer, por exemplo, do ombro até a cintura, aqui em mim deu 40 centímetros. Você vai fazer um retângulo inteiro no tamanho de 80 centímetros, correspondendo frente e costas. A largura é aquela que você escolheu, ela não vai mudar de acordo com o comprimento, tá bom? Dúvidas, deixe nos comentários. Então, eu acho que sobre as medidas, é isso praticamente, tá? Observa a trama, então, que ela fica aberta, porém ela não é aberta, né? Ela fica com os pontos mais abertinhos, mas não, né, não fica muito aberto. Fica tão vazado, fica vazadinho. Agulhas, eu vou usar agulha de 4 milímetros aqui, porque na minha tensão de ponto, esse ponto fantasia aqui ficou melhor. Ele tá uma peça, ó, soltinha, ele tá maleável, ele tá com caimento. Então, vocês aí vão fazer a amostra de pontos de vocês primeiro, para vocês verem qual agulha se comporta melhor. Se você tem uma tensão de ponto apertada e usa uma agulha menor, você vai ter uma peça estruturada. Então, como é uma peça de vestuário e precisa ter um caimento, usa uma agulha maior, tá bom? E o contrário também serve para quem tem a tensão de ponto mais solta. Então, caso você tenha a tensão de ponto mais solta e na sua amostra os seus pontos ficaram muito abertos e você não gostou, diminui um pouquinho a agulha e observa na amostra o resultado da sua peça. Então, sempre façam um teste de pontos, desse ponto fantasia ou de qualquer outro que vocês venham a trabalhar futuramente, ou que vocês estejam trabalhando agora. Faz a amostra e vê como que fica, tá? Então, a trama dele, ó, para vocês verem. É uma trama que é, entre aspas, fechada, porém ele dá um efeito de vazadinho, ele não é uma peça muito aberta. Bom, gente, acho que eu passei tudo. Seguindo, então, as medidas, né? Passada, então, as medidas, vamos, enfim, para o tutorial. Às vezes, eu explico demais, porque tem muita gente que é iniciante. E as pessoas ficam com dúvidas. E, às vezes, ficam dependendo de eu responder para esclarecer alguma dúvida que a pessoa tenha. Então, caso você já tenha passado dessa fase, já sabe fazer, gente, sempre avança o vídeo, tá? Sempre avança, porque sempre tem gente nova aprendendo e isso é muito bacana. Ufa, agora sim. Para fazer essa peça, então, eu preciso de um cordão de correntinhas em número ímpar, ou seja, a quantidade de pontos que eu vou trabalhar, ela é número ímpar, porque nós sempre vamos pular um ponto nessa peça. Para a amostra, eu vou começar aqui com 11 correntinhas, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 correntinhas. Eu vou trabalhar uma base agora em ponto baixo, porque eu gosto já de deixar em ponto baixo, que eu já deixo meio que um acabamento ali, eu não preciso depois voltar com um ponto baixo. Então, para isso, o que que eu vou fazer? Eu tenho 11 correntinhas, eu vou fazer mais uma para subir. Eu tô fugindo da câmera aqui. Então, eu tenho 11 correntinhas, fiz mais uma para subir na segunda corrente. Eu começo a base em ponto baixo.
Então, só isso aqui nessa primeira carreira aqui. Terminada, então, a base em ponto baixo, eu vou subir uma, duas correntes, vou virar. Esse primeiro buraquinho que vocês estão vendo aqui é referente às duas correntes que eu subi, tá bom? Então, eu vou pular esse, que seria o primeiro ponto aqui, ou o segundo ponto da carreira, considerando que esse aqui é o primeiro, segundo, vou lá no terceiro. Eu vou fazer um ponto alto. Laço novamente. E no mesmo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. Laço novamente, vou pular o próximo ponto. No seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Laço novamente, no mesmo ponto, no mesmo, eu faço um meio ponto alto. Laço novamente, pulo o ponto seguinte, vou para o próximo, faço um ponto alto e um meio ponto alto. Então, Pri, é um Vzinho de ponto alto com meio ponto alto, exatamente. Pulo um, vou para o próximo, ponto alto. E um meio ponto alto no mesmo ponto. Finalizo essa carreira, terminando com um ponto para pular e um ponto para fazer, ou seja, terminando com 2 pontos. Pulo um, vou para o último e finalizo com um ponto alto. E aí, ele fica assim. Tá? Carreira seguinte e as carreiras restantes até o final da sua peça, até que você tenha terminado todos os retângulos. Duas correntes para subir, virou, laça. Mantém o padrão, pulando o primeiro ponto aqui. Lembrando que esse primeiro, nós subimos as correntinhas. Então, a gente pula o seguinte, vai para o próximo e repete um ponto alto e um meio ponto alto no mesmo ponto. Pula o seguinte, vai para o próximo, faz um ponto alto. E no mesmo ponto, mais um meio ponto alto. Pula um, vai para o próximo, ponto alto. No mesmo ponto, meio ponto alto. Aí, eu vou finalizar essa carreira sem pular esse ponto aqui. Ou seja, eu vou fazer o trabalho nele, mas eu não vou pular, tá? Então, pulo um, vou para o próximo aqui, faço um ponto alto. E um meio ponto alto no mesmo ponto. Não tenho ponto para pular, então, um ponto alto nas correntinhas que eu subi. E não apertem para não ficar igual eu aqui, ó. Que sofre depois para colocar o ponto. Ele vai ficar dessa forma. Carreira seguinte, duas correntes para subir, laçada, virou. Esse primeiro ponto aqui, eu vou pular, vou para o próximo. Ponto alto. No mesmo ponto, meio ponto alto. Pulo um, vou para o próximo. Gente, acho que essa parte já ficou bem explicadinha para vocês, né? Porque é um ponto muito fácil, apesar do efeito dele ser diferente, é um ponto fácil de fazer, que creio eu que a maioria aqui já esteja acostumada. Cheguei aqui, ó, nos dois últimos, pulo um, vou para o último aqui, o penúltimo, na verdade, ponto alto e meio ponto alto. Tem a correntinha aqui, ó, que eu apertei, fiz o favor de apertar, agora forço para colocar a agulha.
e termino com um ponto alto. E essa é a sequência de pontos da sua peça, tá? Vocês vão reparar que aqui no começo ele fica mais abertinho e depois ele dá uma fechadinha, mas é normal, tá bom? Porque a gente pula ponto no início, então a tendência é que ele acabe fechando. Ele fecha o meu, provavelmente, porque ao invés de eu fazer 2 correntes, ao invés de eu fazer 3, eu faço 2 nesse caso, mas eu sempre esqueço. Mas caso você faça 3 correntes para subir no ponto alto, fica à vontade, tá bom? Então, essa é a trama desse ponto aqui. Ó, como é que fica bonito. Tá certo, gente? Vamos, então, para a montagem da peça. Ah, não, né? Claro, vocês vão fazer isso aqui, repetir esse padrão até que vocês alcancem todas as partes, né? O final de todas as partes que vocês precisam aí da peça de vocês. Bom, gente, ao final, o que vocês vão ter, trabalhando aquela amostrinha, vamos lá. Eu vou explicar as 2 formas de fazer, tá? Ombro aberto e o fechado. Então, vamos começar aqui com o aberto, tá? Então, eu tenho aqui o primeiro quadrado, aqui atrás eu tenho o segundo. O que eu preciso fazer? Eu preciso unir esses 2 aqui. Eu fiz uma pequena costura que vai ficar ao lado do pescoço. Deixei um tanto, eu já vou mostrar as medidas para vocês. Deixei um tanto aberto. E depois, fiz outra costura aqui, para fechar, tá? Essa costura, ela foi feita em ponto baixo. No ombro, ela foi feita em ponto baixo. Vocês podem fazer na agulha de tapeceiro? Sim. O detalhe que ele fica no ombro é esse aqui, em ponto baixo. Então, vocês podem optar aí qual que vocês querem. Ah, antes que eu esqueça, eu finalizei a carreira em ponto baixo, tá? A carreira de subida aqui de todas as peças, no final, eu terminei em ponto baixo, tá? Aí, eu tive uma base para fazer essa costura aqui e também já deixando o acabamento no final, antes que eu esqueça, que às vezes é muita coisa, a gente não lembra de tudo. Então, sempre termine os seus retângulos em ponto baixo. Aqui eu costurei, para esse tamanho que eu fiz de 27 centímetros, no início, foram aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos aqui. 6 pontos. Vou tentar clarear um pouquinho mais aqui. Então, foram 3 centímetros aqui no começo. Deixei. Vou pegar bem aqui, ó. 11 centímetros e meio aberto. E finalizei a costura com 12 centímetros, tá bom? Então, aqui tem 12, 11 e 3 centímetros, ok? Dessa forma, então. É assim que você deixa esse detalhe do ombro, tá? Costura um pouquinho no que vai ficar perto do pescoço. E depois, da metade pro final, faz também uma costura. Lembrando que eu fiz em ponto baixo. Então, é assim que a gente junta o pescoço. Aí, agora sim, o que eu vou explicar serve para os 2 modelos, tanto um quanto o outro. Os 2 modelos agora é o fechamento, então, você vai conseguir fazer nos 2. Eu vou pegar a minha primeira parte aqui, supondo que aqui tem a abertura do ombro, fiz a costura, tá junto, tá? Ou você fez um retângulo total. O que que você vai fazer agora?
Você vai pegar daqui até aqui, vai medir o tamanho da sua cava, né? Vai lá, vai medir o tamanho da sua cava. Vai pegar um marcador de ponto, vai colocar na sua peça para marcar a sua cava, ou seja, essa parte aqui vai ficar aberta. Daqui para cá, você vai fazer uma costura, deixando um lado aberto. Vai repetir a mesma coisa do outro lado. Você vai pegar, vai marcar a cava e vai fazer a costura para fechar. A costura nessa lateral aqui, nas laterais onde fica a cava, eu fiz também em ponto baixo. Bem simples. Pode fazer na agulha de tapeceiro? Pode. Depois que você fizer as costuras na lateral, tanto com agulha de tapeceiro, então costura aqui, ou na agulha de crochê aqui na lateral, você vai fazer o quê? Você vai estar com a sua peça aberta, né? Ela ainda não está junta. Você vai determinar as suas costas, o decote, né, entre aspas, das suas costas. Marca também, você pode utilizar, inclusive, até a cava. Pode fazer mais pra cima, mais pra baixo, tanto faz. Fica a critério de vocês, eu já vou passar as medidas. Pronto, marquei aonde vai ficar aqui, ó, aberto e aqui fechado. Aqui, gente, eu fiz a costura com agulha de tapeceiro, tá? Porque a costura aqui, ela ficou mais leve, ela não ficou tão marcada quanto ficaria no ponto baixo. Então, é aquela coisa, pega a agulha, passa de um lado, passa do outro, vai passando por entre os pontos, tá? Ó, por exemplo, pegou aqui, pega aqui, ó, passa a agulha, passou a linha. Vem pro próximo, pega aqui o ponto correspondente do próximo ponto, costura. E assim você vai fazendo até que você alcance aqui. Tá legal? Fecha a sua peça. Vai pôr botão? Na minha, eu calculei 10 centímetros para começar a colocar os botões. Eu usei a própria casinha que ele sobra aqui, ó. Ele sobra esse buraquinho, tá vendo? Eu usei essa própria casinha aqui que ele fica, esse próprio espaço, pra passar o botão. Eu já vou mostrar na outra peça que eu acho que fica mais fácil, mas só pra vocês entenderem. Então, coloco o botão aqui nesse espaço correspondente para que eu use. Peraí, deixa eu pegar um botão. Então, aqui, prendo um botãozinho aqui, tá? E esse espaço aqui, ele vem e passa, ó, o botão, tá? Então, vocês têm essa opção de prender com botão. Pode prender com um cordão de correntinhas, Pri? Pode, do jeito que vocês quiserem, gente, tá? Caso você queira só um cropped, não queira ele no estilo colete, não queira fechá-lo com botões, pode costurar essa parte aqui também. Aí, se atentando ao decote, que pode ser maior ou menor que a parte das costas. Então, vocês também podem ter a opção de fechar essa peça com agulha de tapeceiro. E aí, ele fica só o cropped, tá legal? Eu vou passar para a próxima peça e vou mostrar tudo isso para vocês em medidas, tá? Então, aqui eu tenho uma cava com... Ó, a minha cava aqui, ela deu 18 centímetros de cava, tá? Ó, tá aberto, é a cava. Então, foi aqui. Arrumar bem, ó, 18 centímetros, tá? As costas, para o tamanho de 40 centímetros de comprimento. Então, lembrando que a minha peça tem 40 centímetros de comprimento. Nas costas, eu fiz a costura com 24 centímetros, tá? Então, 24 centímetros aqui. Essa foi a costura na agulha de tapeceiro.
Particularmente, eu não gosto muito de costurar assim, mas o lado direito da costura, a lateral, aqui, ó, da cava, ela está em ponto baixo. Então, fiz aqui em ponto baixo e essa aqui é o direito da costura em ponto baixo. Isso eu fiz nas duas laterais. Para colocar os botões, eu fiz aqui, né, o primeiro botão que eu coloquei. Vocês observarem, ele está quase que na mesma direção da parte das costas, né, da abertura, na parte das costas. Então, aqui deu uma distância do primeiro botão até o ombro aqui, ó, 18 centímetros. Então, deu aqui 18 centímetros, com um espaçamento entre os botões de, ó, 8,5. Tá? 8,5. Tá? Esse é o espaçamento. E aí, fui colocando os botões. Aqui deu até mais, ó, aqui eu fiz com 10 centímetros. E aqui embaixo, sobrou 6 centímetros. Ufa! Muita coisa, né? Aqui embaixo, eu passei um cordão simples de correntinha. É um fio só, não foram 2 fios. E aí, eu fui passando por entre os pontos. Então, eu fui pulando os pontinhos V. Passei por baixo de um, pulei um. Passei por baixo de um, pulei um. Aqui foram 100 centímetros de correntinha. Então, eu fiz, ó, 100, 110 centímetros, eu não lembro agora, mas cerca de 100 a 110 centímetros desse cordão aqui. Se você quer ter esse mesmo efeito dela fechadinha, né, mais enrugadinha aqui embaixo, e caso você tenha, não, recapitulando, caso você tenha costurado a sua peça, mas você quer esse efeito aqui embaixo, esse efeito enrugadinho assim, Pri, eu preciso fazer o cordão? Não, você pode passar lastex para dar esse mesmo efeito aqui, desse enrugadinho aqui. Então, caso você tenha feito a sua peça toda fechada, sem botões nem nada, e quer dar esse efeito aqui, pode usar o lastex para dar o efeito. Ou caso queira fazer o cordão de correntinhas, para também dar esse efeito e deixar um detalhe do cordão de correntinhas, fica à vontade. Bom, gente, eu sei que a aula ficou mais didática, né? Mais explicativa do que o manual, né? Do que a ação, o fazer. Mas é porque eu já estou com a peça pronta aqui e para vocês verem que sim, ela é fácil de fazer. Então, mesmo você que tá iniciando, tá começando, vocês podem ver que de forma fácil vocês conseguem confeccionar as roupas, os vestuários de vocês, ou caso você queira vender. Então, é uma peça que é muito simples e muito fácil de fazer. Tem uma costura fácil, tá? Então, por isso que eu não me peguei muito nessa questão da explicação, porque ponto baixo a maioria aqui sabe fazer. Uma costura na agulha de tapeceira que eu acredito que a maioria saiba fazer. Eu, pelo menos, sou péssima nessa questão, é uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Por isso que eu já vou logo no ponto baixo, mas tem momentos que eu preciso da agulha de tapeceiro, não tem jeito, e aí entro em conflito. Mas é uma peça muito fácil, vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer de forma bem fácil aí na casa de vocês. Espero que vocês presenteiem, vendam bastante, façam para vocês, façam mais de uma cor, no comprimento e tamanho desejado, da forma que vocês quiserem e nas cores que vocês quiserem. Gente, a aula hoje, então, foi essa. Dúvidas, deixem nos comentários, eu vou respondendo na medida do possível. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido. Obrigada para quem ficou comigo aqui até o final. Vejo vocês no próximo tutorial. Beijo, beijo, beijo e até lá!